Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à Casa das Samaritanas de Poços de Caldas, ao grupo Amigos de Meimei. Nós estendemos as nossas boas-vindas àqueles que nos seguem pelo YouTube neste momento e também àqueles que estão vindo aqui pela primeira vez. Sintam-se muito acolhidos, esperamos que gostem, que sejam tocados pelo amor de Jesus e retornem muitas outras vezes. A leitura que nós vamos fazer nessa manhã é do livro A Mensagem do Dia, pelo Espírito Sheila, e se intitula Nossa Vida. Que o suceder de nossa vida não seja apenas um passar de dias ociosos, fúteis, vazios de significado. Que cada hora de nossa vida seja o agradecimento da oportunidade que nos está sendo dada. Não importa a situação que ocupemos nesta vida na Terra. O grande executivo, o simples operário, a criatura humilde que passa despercebida de todos. Temos o nosso papel de importância máxima no desenrolar da vida. Não usemos a palavra como punhal para ferir, retalhar e destruir corações, causando mágoas, ódios e ressentimentos. Que a nossa palavra seja o bálsamo para aliviar a opressão, a tristeza, a escuridão que tantas vezes oprime os corações. Quisera eu que entendessem agora o quanto na simplicidade da vida, no seu dia a dia, poderão ser úteis com sua diligência, seu amor, seu gesto de atenção e a sua serenidade na hora certa. Que tal oportunidade não se perca ante tantas ilusões, tantas distrações no caminho. Que não sejam cegos da alma, caminhando rumo a um objetivo sem nada, mas verem ao seu redor, deixando de semear, alimentando-se de glórias efêmeras, para ao fim colherem apenas o vazio e a desilusão. Semeemos enquanto caminhamos. Sejamos generosos de amor, de sorrisos, de compreensão e tolerância. De pequeninos atos é feita a vida. Deus não espera de nós que conquistemos o mundo, mas espera que conquistemos corações, que alegremos a vida dos sofredores, que ajudemos a erguer os caídos. Não foi entre grandes sábios que Cristo buscou seus discípulos. Buscou-os entre gente simples, cuja riqueza só estava no coração, na alma que florescia com os seus ensinamentos. A glória do mundo é efêmera e traz o gosto do vazio e da desilusão. A conquista do reino espiritual nos dá a paz, a alegria imorredoura, a certeza de que jamais estaremos sós. Façamos a nossa escolha, portanto, buscando para começo o equilíbrio, o comedimento das emoções e a fé inabalável de que o Cristo é por nós, agora e sempre. Sheila. Vamos então cerrar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso querido mestre e amigo, que através dos queridos mentores espirituais que aqui estão presentes e já fizeram
toda uma limpeza do ambiente para nós chegarmos e nos sentirmos tão bem quanto estamos sentindo. E pedir a esses queridos mentores que nos ajudem, que nos abram a inteligência da alma e do coração para podermos absorver ao máximo a exposição que nos será dada hoje pela nossa irmã Mara. Que ela seja intuída e inspirada pelo alto para nos trazer com muita clareza o fruto de seus estudos. Que assim seja. Bom dia a todos. Mais uma vez, muito bem-vindos. Eu recebi com muita alegria o convite para vir hoje compartilhar com vocês os estudos dessa manhã. Vamos então rogar a Jesus, nosso querido e amado Mestre, que Ele nos envolva com a sua amorosidade, envolva os nossos corações, para que a gente possa receber os seus ensinamentos da melhor maneira possível. O tema escolhido para hoje é tolerância e compreensão. Dando continuidade ao projeto aqui da casa, União para com Todos, nós estamos fazendo as palestras agora no mês de março, baseados no livro Ave Luz, de João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. São passagens, ele nos explica que são passagens de Jesus, passagens muito íntimas, diálogos muito íntimos de Jesus com os seus amados discípulos, que nós sabemos que eram homens muito simples, muito humildes, mas de muita sensibilidade. E como homens simples e sensíveis, claro que eles tinham muitas dúvidas de como entender melhor, de como desenvolver melhor, praticar melhor e pregar na íntegra os ensinamentos do Mestre. Apesar deles terem sido preparados pelo Cristo antes mesmo de virem aqui para a Terra, pois eles já tinham as suas almas forjadas no tempo, no espaço das suas reencarnações anteriores, eles careciam de aperfeiçoamento para praticarem os seus apostolados. Esses encontros, relatam então João Nunes para a gente e o Espírito Shaolin, se davam numa antiga casa, onde Jesus, no final do dia, depois de toda o seu trabalho, para disseminar a boa nova, ele se reunia então com seus discípulos no final do dia, nesse templo improvisado na cidade de Betsaida, na Galileia. E por misericórdia do alto, misericórdia divina, foi permitido que o Espírito Shaolin trouxesse para nós esses maravilhosos e ricos ensinamentos para nos iluminar também. Porque os ensinamentos dados há 2000 anos atrás para esses homens simples, hoje cabe perfeitamente nas nossas vidas. Os 12 discípulos participavam desse encontro, onde então o Evangelho de Jesus criou no coração desses homens raízes profundas, nesses homens devotados e comprometidos em levar a palavra do Mestre. Foi então, nesta igreja improvisada, relata Shaolin, o palco do aperfeiçoamento desses discípulos, que tinham uma grande missão pela frente, disseminar, como eu disse, os ensinamentos do Cristo, o apostolado do Cristo. O estudo nosso, de hoje, relata a passagem entre o discípulo Filipe, um discípulo não muito conhecido por nós, mas na lista que Jesus fez para chamar, para convidar os seus 12 apóstolos,
Filipe foi o quinto a ser escolhido por ele. E ele é descrito, então, pelo espírito Shaolin, que diz ter vivenciado tudo isso, ter estado lá junto com eles. Ele descreve Filipe, esse apóstolo, como um homem inquieto, mas muito interessado e também bastante emotivo, que com sincero interesse em aprender, pergunta a Jesus querendo mais esclarecimentos sobre o significado de tolerância e como aplicá-la no seu dia a dia. Mestre, disse então Filipe, preciso de maiores esclarecimentos. Tenho dúvidas porque ainda desconheço até onde vão os seus limites, os limites da tolerância. E Jesus, na sua infinita bondade e amorosidade, frente às dúvidas e incertezas do seu amado discípulo, ensina para ele. Aqui eu peço a compreensão de vocês, porque eu gostaria de fazer a narrativa do diálogo de Jesus e Filipe lendo, para que a minha interpretação pessoal não interfira nesse maravilhoso diálogo entre Cristo e Filipe. Tudo bem? Então vamos lá. Tolerância, Filipe, disse Jesus, é um estado de alma que todos deveremos conquistar. A tolerância tem múltiplos valores, mas denuncia sempre algum perigo. E Jesus então exemplifica para Filipe. Tolerância é como uma massa forte no alimento da vida, mas que sem outros ingredientes auxiliares exagera na fermentação. E quais seriam esses ingredientes? Pergunta o ansioso e interessado Filipe. E Jesus continua. Não podemos viver sem a força da tolerância, porque é ela que acalma impulsos inferiores da nossa alma. É proveitoso que junto a ela, a tolerância, nós coloquemos sempre a razão, a moderação, a compreensão e a coerência, para que ela, a tolerância, não passe dos limites. E Jesus, percebendo então o sincero interesse do seu discípulo em absorver os ensinamentos, continua. A enfermidade moral está sujeita às mesmas leis que a doença do corpo. Um terapeuta, para ministrar remédios aos enfermos, necessita conhecer as dosagens necessárias para curar os desequilíbrios orgânicos. Assim também é o orientador espiritual. A impaciência, nesses casos, pode ser fatal. A dosagem errada, do remédio. Assim como o veneno disciplinado, na dosagem certa, é fonte de cura e vida. Tolerância, Filipe, sem conhecimento de causas, é estimular efeitos por vezes perniciosos, motivando o ambiente de conivência. Jesus faz uma pausa, dando tempo para que todos os seus discípulos ordenem melhor os seus pensamentos, e olha para Filipe, que parecia estar extasiado, emocionado, procurando confrontar os assuntos extraídos da essência dos conceitos do Divino Amigo. E Jesus, percebendo ainda uma certa inquietude em Filipe, conclui: tolerância é palavra mais ou menos solta que carece de solicitude do coração. Solicitude é um empenho grande do nosso coração e também da inteligência, enriquecidos na experiência do tempo e da maturidade do espírito. Então, olha, tolerância precisa vir acompanhado desse empenho do nosso coração e não julgar tão duramente o nosso irmão. E também de uma certa maturidade espiritual nossa, para que a impulsividade, como Jesus acabou de ensinar para ele, seja refreada.
E Jesus então continua: e no instante em que duvidais, até que ponto posso atingir a tolerância? Procurai sempre os recursos da oração, com respeito e com fé, que a inspiração divina vos dará resposta pelos processos da certeza. Se quereis viver em paz, em união com todos e com a vossa própria consciência, procurai disciplinar, Filipe, a vossa tolerância, tanto para convosco como para os vossos semelhantes, desde que façais tudo isso com e por amor. Essa é a íntegra desse diálogo tão rico entre Jesus e o seu discípulo. Ao ler o livro, foi como se eu tivesse dado uma viajada, estado lá em Betsaida, olhando o olho no olho de Jesus e, assim como Filipe, absorvendo todos esses ensinamentos. E aqui o escritor narra para a gente que os discípulos então ficam embevecidos com todos esses ensinamentos do Cristo, envolvidos pela ambiência de paz e amorosidade e de tanta sabedoria. E aí eles respiram aliviados, associando a oração como uma força propulsora na aquisição da fé para suas futuras missões apostólicas. Essa belíssima passagem emociona as nossas almas, porque nós podemos trazer cada palavra, cada ensinamento do Cristo para a nossa vida presente. Olhem só, merece algumas considerações e algumas reflexões nossas nessa manhã. A palavra tolerância para nós lembra o quê? Ela imediatamente não vem uma conotação negativa, quando eu falo eu preciso tolerar alguma coisa, ou eu preciso desenvolver a tolerância em mim como uma virtude cristã. Ela vem com essa forte conotação negativa, como se fosse alguma coisa que nós temos que suportar, um fardo pesado que nós temos que carregar, exigindo sempre um grande esforço. Mas nós temos que refletir que o conceito da palavra tolerância não é um conceito tão superficial, um conceito de superfície e raso. Tolerância é o reflexo de sentimentos que nós precisamos cultivar na nossa alma, como Jesus tão bem colocou, o sentimento da compreensão, do entendimento do que está acontecendo naquele momento com o nosso irmão, que nós não podemos, não devemos julgar tão precipitadamente, da paciência e do perdão. Todas essas virtudes tão bem colocadas por Jesus ao seu amado discípulo. Tolerância significa compreender para além daquilo que nós podemos julgar como uma causa. A causa de algum acontecimento que muitas vezes contrapõe o nosso entendimento moral. Mas aí a paciência, a compreensão que dão origem à virtude da tolerância reflete-se no entendimento de que sobre os poderes humanos, as nossas vontades, paira sobre nós a vontade soberana do nosso Pai. E para o nosso melhor entendimento, eu trago aqui um exemplo que Emmanuel nos dá sobre a virtude da tolerância. E ele diz assim para a gente: realmente é muito difícil, desafiadora mesmo, a convivência com alguém que tenha o grave defeito do vício. Olha o exemplo que ele nos dá. Principalmente quando se manifesta no nosso grupo primário. Qual seria o nosso grupo primário? A nossa família, os nossos próximos. Então, como agir frente a um problema tão grave que muitos de nós vivenciamos? Como usarmos corretamente
a virtude da tolerância e não da conivência. Porque entre elas existe uma linha muito tênue, até onde eu posso ser tolerante e até onde eu vou ser conivente. E a orientação, então, de Emmanuel, ele nos diz para nós, atenção, nós não conhecemos as vidas pretéritas desse irmão que está vivenciando hoje o vício. Nós não sabemos também o processo de crescimento espiritual desse irmão. Nós também não sabemos se ele já evoluiu o suficiente para ter permissão divina para experienciar o vício nessa encarnação. Olha como é muito mais profundo do que a gente imagina. E num futuro, quer dizer, ele tem a permissão de Deus para experienciar essa terrível experiência do vício, qualquer que seja, é sempre muito sério, para que num futuro ele possa compartilhar e ajudar outros irmãos que possam estar iniciando esse caminho equivocado. E quando Jesus, então, orientou Filipe, o exercício da tolerância depende da compreensão e do bom uso da razão, ele estava nos alertando justamente para isso, para não cometermos o julgamento precipitado. Há muito mais coisas envolvidas que nós precisamos, com a nossa razão, com coerência, com a paciência, né, com o amor, com a caridade, estudarmos tudo para depois nós tomarmos uma decisão. Se vamos tolerar ou não, ou vamos tentar corrigir um erro do nosso irmão. E Jesus alerta Filipe, use todas essas virtudes, mas sempre com a solicitude do coração, sempre com o amor. Justamente para, volto a repetir, não julgarmos tão duramente, tão precipitadamente as atitudes do outro. É Jesus nos alertando, né? Para não sermos espíritos ainda tão inflexíveis, tentando dar ordens para a vida. Esquecemos que existe toda uma lei divina sobre nós. E nós não podemos nos manter tão inflexíveis, tendo dificuldades, por exemplo, na adaptabilidade da situação, na afabilidade de como tratar uma situação difícil dessa, principalmente se está na nossa família, no nosso grupo primário. Ser tolerante, queridos amigos, exige muita flexibilidade do nosso espírito. E essa flexibilidade é predicado de grandes almas. E Jesus nos convida nessa passagem que é um objetivo a ser conquistado por todos nós. Mas, no geral, no nosso dia a dia, o que acontece quando nós somos tão duramente testados pela vida? Será que nós temos essa maturidade espiritual de avaliar a situação primeiro, antes de tomarmos uma decisão? Ou a nossa intolerância fala sempre mais alto? E é justamente nesse julgamento precipitado que as divergências de relacionamentos acontecem. Tanto no nosso grupo primário, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente social, no ambiente religioso. E essa nossa inflexibilidade, essa nossa intolerância traz tantas desavenças e, a maioria das vezes, muito sofrimento para nós mesmos. E nós, como espíritas cristãos que somos, já conhecemos a síntese da caridade que Jesus nos deixou. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições do outro e perdão das ofensas. E se fizéssemos agora um mergulho interior?
um mergulho dentro de nós mesmos, isentos de qualquer paixão, de orgulho. Vamos fazer um mergulho bem profundo. E nós veremos que todos nós ainda trazemos em nossas almas as raízes profundas da intolerância. E o pior é que muitos de nós nem se deu conta ainda do quanto somos, quer ver alguns exemplos? Intolerantes intelectualmente falando. Quem aqui tem paciência para ouvir o nosso irmão menos favorecido, por exemplo, de cultura, de inteligência? Sinceramente, acredito que bem poucos de nós. A gente atropela, querendo colocar o nosso raciocínio, a nossa inteligência. E a intolerância ideológica? Aqui, pegando um gancho, ideologia com política. Tenho certeza que vocês também conhecem muitas famílias que se separaram, que romperam vínculos de pai para filho, de irmãos, por uma intolerância ideológica. E a intolerância étnica? Lá no fundo, se fizermos esse mergulho, nós vamos ver que somos preconceituosos. Que somos preconceituosos com as raças diferentes da nossa. É porque nós estamos esquecendo que é justamente nessa diversidade que enriquecemos a nossa jornada terrena. Claro que nós podemos e devemos divergir, discordar com certas atitudes do outro, mas sempre respeitando a individualidade do outro. Porque nós temos um hábito muito ruim de rotular imediatamente a pessoa. Ela pode, a gente esquece que ela pode não ser aquilo que nós estamos reprovando. Ela pode apenas estar aquilo que reprovamos. Tem uma diferença muito grande entre ser e estar. E mais uma vez lembro a todos, uma lembrança a todos nós. Como cristãos que somos, sabemos que o Evangelho de Jesus é o programa educativo das nossas almas. Almas ainda rebeldes, né? Mas não existe nenhum programa educativo eficaz se o aluno não reconhece suas carências e as suas necessidades em aprender. Combatendo os nossos atavismos ancestrais. O que é atavismo ancestral? É o ranço, é o lado ruim das experiências que nós trazemos de encarnações passadas. E nós precisamos lembrar, e Jesus está aqui nos alertando nesse rico diálogo com Filipe. Nós precisamos estar preparados para enfrentar os testes que a vida nos dá. Porque Deus age em nós colocando instrumentos no nosso caminho. E quais seriam esses instrumentos? Por exemplo, pessoas difíceis. Acredito que todos nós tenhamos na nossa vida, quiçá na nossa família, pessoas difíceis para nos burilar a alma, o espírito. Pessoas, por exemplo, de caráter duvidoso. Pessoas com tendências à maldade. Olha quanta coisa que nós podemos enfrentar no exercício da tolerância, da compreensão, da razão. Então, cuidemos para não convertermos as nossas inquietudes, a exemplo de Filipe, em fortes abalos da nossa jornada evolutiva. Vamos pedir, como Filipe pediu ao seu mestre querido, Senhor, me inspire para que eu possa ser bondoso e justo na minha jornada, no meu apostolado. E o que será ser bondoso? Bondoso é aquele que compreende que todos nós precisamos, nas horas de desacerto, de compreensão, de empatia, de caridade para conosco. Mas ser bom é ajudar as pessoas nessas horas difíceis, mas, alerta Jesus, com
coerência, para que esses nossos diques de tolerância, onde a gente represa tanta tolerância ali, não arrombem. Por quê? Corroídos por essa displicência sistemática da tolerância indiscriminada, é que promove uma desordem na convivência. Ser bondoso, ser compreensivo, ser tolerante, não é ser bonzinho. Jesus também nos alerta nessa passagem. Tem uma diferença muito grande entre ser bondoso e ser bonzinho. Bondoso é o que nós acabamos de falar. É aquela pessoa que compreende o outro nas suas horas difíceis, mas usando sempre a razão, a inteligência, junto com o sentimento de justiça e de caridade. E o bonzinho? O bonzinho age de acordo com a emoção da hora, de uma forma intempestiva. E por isso ele sempre age com incoerência, sem critério de justiça. O bonzinho julga de acordo com a sua conveniência. E por isso ele é sempre conivente com os erros alheios. Entenderam a diferença entre ser bonzinho e ser bondoso? Lembremos então que Jesus alertou Filipe. Tolerância é como massa forte na vida, que sem outros ingredientes auxiliares exagera na fermentação. Jesus estava se referindo à conivência. É aquele que passa a mão na cabeça de todo mundo, achando que ele está fazendo uma coisa muito certa. Mas Jesus nos alerta que não, tolerância não é isso. E Jesus continuou no diálogo com seu amado discípulo que compreender o outro não é deixar corrigir os atos equivocados. Sobretudo se temos responsabilidade naquele ambiente. Por exemplo, no nosso ambiente familiar, se somos os pais, os avós, os tios, os padrinhos, nós temos sim responsabilidade em ajudar os nossos familiares que estão sob a nossa responsabilidade. No nosso trabalho, se somos chefe, se temos subalternos, temos sim responsabilidades em ajudar a corrigir possíveis equívocos dos nossos subalternos. Social, no nosso ambiente de amizades, temos a responsabilidade sim, somos espíritas, cristãos, conhecemos muito bem o certo e o errado e vamos agora começar a colocar melhor as virtudes ensinadas por Jesus. E também no nosso meio espiritual, aqui na nossa casa, essa casa bendita que nos acolhe tão bem, mas se virmos alguém ou alguma coisa não conizente com a doutrina espírita, nós temos sim por obrigação de alertar, de corrigir o nosso irmão. Mas sempre, como nos ensinou Jesus, a compreensão antes do pronto julgamento, que é o bom uso da razão com coerência. Ah, queridos amigos, meu Deus, como é trabalhoso ser bom, né? Como é problemático ajudar o outro nas linhas paralelas da justiça e do amor. Como é difícil identificarmos os limites da tolerância. Eu acredito que Filipe, no final do diálogo com Jesus, tenha falado exatamente isso. Como é trabalhoso, como é difícil, mas nós estamos aqui para aprender. A oportunidade que nós estamos tendo nessa encarnação e essa bendita doutrina que nos esclarece tanto, que nos ajuda a compreender tantas coisas, é sempre um privilégio para nós. Então, depois de todos esses ensinamentos que trouxemos no nosso estudo nessa manhã, roguemos a Jesus que nos ajude a manter a nossa consciência sempre expandida no seu amor. Que possamos nessa reflexão e nesse mergulho interior que nós fizemos, proposto pelo próprio Jesus, que nós possamos submergir desse mergulho
comprometidos em promover na nossa alma mais compreensão, mais paciência e mais tolerância por nós e por todos. E que tenhamos a sabedoria para compreender que cada um de nós tem a sua própria jornada e que suas experiências e aprendizado são únicos. Compreender que a tolerância é um dos pilares do amor ao próximo e da caridade, e que Jesus nos ajude a sermos um agente transformador no nosso redor. E que essa transformação, obviamente, comece por nós mesmos. E que nós sejamos luz para iluminar o ambiente aonde nós estivermos. Jesus, sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia. Caminhando agora para o final da reunião, nós vamos para os passes coletivos e também para a irradiação. Convidando a todos para fecharmos os nossos olhos e nós vamos fazer mentalmente, neste momento, um pequeno passeio. Nós vamos nos imaginarmos caminhando por uma estrada de terra, com algumas pedras, uma vegetação rasteira e seca. Estamos caminhando sobre um sol forte. E logo à nossa frente, acima de um barranco, nós avistamos uma casa pequena, singela. Mas nos aproximando um pouco mais, nós verificamos uma luz muito clara e radiante que sai desta casa. Uma energia muito boa vindo ao nosso encontro. Chegando mais perto, nós verificamos que existem ali muitas pessoas vindas de todos os lugares ao redor. E nós ali ficamos juntos, aguardando a nossa hora de entrarmos. E a nossa hora chega e nós entramos. Adentramos a casa da Mãe Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. Os cômodos pequenos, chão de terra batida, móveis simples, uma cabaça de água sobre a mesa e num cantinho, sentada num pequeno banco, vemos Maria. Ao olhar para nós, com aqueles seus olhos azuis da cor do céu, e ela mostra para nós um banco a seu lado, e nós nos assentamos. Maria olha para nós, se levanta, estende as suas mãos sobre nossas cabeças e nos dá um passe. E nós, neste momento, recebemos a transfusão de energias vindas diretamente das mãos da nossa Mãe Maria. Energias que entram pelo alto das nossas cabeças, percorrem todo o nosso corpo físico e o nosso espírito, dando para nós o alimento necessário, aquilo que nós precisamos. E nós, olhando para nossa Mãe,
agradecemos por essas boas energias, por esses bons fluidos, que estamos receptivos, estamos recebendo com toda a nossa boa vontade. Agradecemos aos passistas e nós agora, fortificados, reabastecidos nessas energias que recebemos, agora é a nossa hora. Agora nós é que vamos distribuir essas boas energias. Nos lembrando das pessoas que colocamos o nome para preces, que possam ser visitadas pela nossa Mãe e que recebam dela tudo aquilo que necessitam. Vamos até os nossos lares, juntamente com Maria, e vamos visualizar cada cômodo dos nossos lares invadidos pela luz que emana da nossa Mãe, reunindo todos os nossos familiares. Estão todos sorrindo e Maria abençoa a cada um deles. Que Maria, nossa Mãe, Jesus, nosso Mestre de amor, Deus, nosso Pai misericordioso, possam olhar para nós e nós agora possamos agradecer a eles a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, nesta que é a sua casa. Que possamos durante a semana nos lembrarmos dessa visita que fizemos à casa de Maria, para que em todos os nossos momentos possamos nos lembrarmos dela e recebermos, estarmos aptos a recebermos as suas energias. Em qualquer momento, nos lembrando sempre que nunca estamos sozinhos. Que assim seja.